Olá, sejam muito bem-vindos ao Regras ABNT. Esse é o nosso site repleto de conteúdo. E ainda mais, os alunos estão mandando as apresentações para que vocês possam ver como eles fizeram e que vocês possam tomar como base. Mas se ainda assim não se sentirem muito confiantes, então aproveite o nosso curso TCC de Sucesso. É o melhor curso da internet, na melhor plataforma e outra. É vitalício, para sempre vocês vão ter esse curso. Vão levar para o mestrado, doutorado, pós-doutorado, para onde vocês quiserem e ainda podem baixar offline para assistir diretamente do aplicativo da Udemy. Então não perde tempo, acessa lá o nosso curso. Vamos assistir a apresentação. Coisas, mas enfim, vamos lá. Existe atualmente 1 bilhão de pessoas no mundo que apresentam alguma deficiência. Essas deficiências, elas podem vir decorrentes de condições socioeconômicas desfavoráveis e com relação à apresentação de dificuldade no acesso quanto à saúde, transporte, emprego e informações. Aqui no Brasil, existe, em média, 45,6 milhões de pessoas que se declaram como tendo algum tipo de deficiência. Essas deficiências podem ser motoras, auditivas, visuais e mentais. Aqui eu trouxe a lei de número 13.146, de 6 de julho de 2015, que traz a definição do que seria deficiência. Essa lei ela é conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele traz a definição como sendo aquelas pessoas que apresentam impedimento de longo prazo, sendo ela de natureza física, psíquica e sensorial. Essas deficiências elas podem estar inseridas e dificultar a participação do indivíduo na sua vida social e na sua vida cotidiana. Então, a tecnologia assistiva, ela vai auxiliar nesse desempenho autônomo dos usuários durante as atividades das atividades rotineiras. Essas atividades rotineiras são as que a gente, terapeutas ocupacionais, chamamos de atividades de vida diária, sendo elas banho, alimentação e o uso do vaso. Aqui eu trago como definição de tecnologia assistiva, segundo o artigo 3º da Lei de número 13.146, que define, sendo tecnologia assistiva, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, visando promover a funcionalidade da autonomia desses usuários. Eu trouxe aqui 3 modelos de tecnologia assistiva, para quem não conhece. Nós temos a adaptação de cadeiras de rodas, que é o tema, o foco desse trabalho. Temos também, como tecnologia assistiva, adequadores de lápis e a prancha alternativa para auxiliar as crianças na comunicação. E, assim, é de competência do terapeuta ocupacional promover a adequação postural para um melhor desenvolvimento nas suas habilidades, seja elas instrumentais e relacionada à adequação com a nova qualidade de vida ocupacional dessas pessoas. E adaptar uma cadeira de rodas, ela, para um paciente, para uma criança ou alguém que necessite, ela vai muito além do olhar técnico de um profissional competente. E isso, a gente tem como exemplo os diferentes tipos de cadeiras já existentes no mercado para variados públicos existentes também. Então, o que é que acontece? Na maioria das vezes, as cadeiras que já vêm padronizadas não vai ser utilizada 100% pelo aquele usuário, pois ela precisa estar relacionada com a antropometria dessa pessoa.
Então, por isso que necessita do olhar do terapeuta ocupacional para ele avaliar a melhor desenvoltura e melhor planejamento desse adequador postural, no caso, o assento ou o encosto da cadeira de rodas. E, assim, a adequação postural, ela pode evitar lesões por pressão, chamamos de lesão por pressão, mas muita gente conhece como as escaras. Além de deformidades ósseas, as deformidades que a própria pessoa já apresenta e as deformidades que, devido ao mau uso, elas podem vir no futuro acarretar. E a adequação postural, ela também evita problemas fisiológicos quanto à questão da respiração e da parte digestória dessas pessoas, dos usuários de cadeira. E assim, a postura e a deformidade, ela pode afetar a distribuição de pressão da interface assento-nádega e podem potencialmente contribuir para a ruptura da pele, que é justamente a lesão por pressão. Então, o que acontece? Estudos recentes vêm utilizando da termografia, que é uma câmera termográfica, que ela é capaz de realizar uma avaliação técnica envolvendo a radiação infravermelha das imagens digital e relacionada à temperatura do corpo. Ou seja, essa câmera termográfica ela é capaz de avaliar os corpos, tanto a parte humana, como objetos oriundos externos. Exemplo, computador, cadeiras, entre outros equipamentos. A termografia, ela caracteriza-se como um método não invasivo e sem contato direto, pois ela possibilita a vantagem no tratamento desses pacientes, dando para eles programas mais específicos. E os estudos de usabilidade de produto vêm utilizando a termografia como técnica de avaliação, como no sistema de posicionamento para medir variação térmica da superfície da pele, da cadeira e entre outros produtos, como eu tinha mencionado antes. E aqui eu trouxe 3 imagens que retratam exatamente o que a termografia traz com relação à postura, o melhor posicionamento dos usuários de cadeiras de roda. A primeira imagem, como a gente pode ver, é uma mulher e foi registrada a imagem térmica da parte dorsal. Essa área é justamente a área que tem mais contato com relação ao encosto. Essa figura do meio, ela trata-se da termografia apenas da cadeira, sem o uso da pessoa. E essa terceira imagem, a gente consegue ver que a termografia, ela consegue captar essa parte da antropometria do indivíduo que utiliza. Podemos ver que existe como que fosse uma curvatura relacionada à posição em que a usuária estava no momento que utilizou a cadeira. Então, a partir dessa imagem, que a gente vai poder trabalhar em cima da melhor adequação, da melhor adaptação, da melhor construção de um protótipo ou de um assento para os indivíduos que utilizam cadeira de rodas. E como justificativa, eu trago a termografia, é uma técnica que tem sido utilizada na avaliação de usabilidade de produtos assistivos destinada à adequação postural, que é o tema do trabalho, pois ela vai permitir avaliar a variação térmica que ocorre tanto na superfície da pele do usuário, como no produto, indicando possíveis pontos de pressão e alterações vasculares. O objetivo desse trabalho foi de analisar os estudos existentes na literatura nacional e internacional
sobre o uso da termografia no serviço de tecnologia assistiva de adequação da postura sentada. No procedimento metodológico, ela trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que é considerada uma abordagem metodológica que vai permitir a inclusão de estudos experimentais e não experimentais para a compreensão de conhecimentos específicos. As buscas se iniciaram nos meses de junho a julho de 2020, e como bases de dados que a gente utilizou como critério de buscas foram Cielo, Bireme, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Compedex, CAPES e complementar no Google Escolar. E, a partir disso, foi realizado cruzamentos com os descritores termografia, termógrafo, variação térmica. Aí, além desses cruzamentos, foi utilizado os termos livres com o booleano END. Os descritores, junto com os termos livres que foram utilizados, foram sitting, assentos, cadeiras, almofada, posição sentada, cadeira de rodas, mobiliário, cadeira escolar e tecnologia assistiva. E para a coleta de dados, ela seguiu as 6 etapas para a elaboração da revisão integrativa. A primeira delas foi a pergunta norteadora, que eu trago como a termografia vem sendo utilizada no serviço de tecnologia assistiva de adequação da postura sentada. Depois veio a busca pela literatura, a coleta de dados, a análise dos estudos incluídos e a discussão dos resultados. Como critério de inclusão e exclusão, eu utilizei como critério de inclusão, sem delimitação de faixa etária, periódicos com resumos e textos completos, busca de publicação em português, inglês e espanhol, e as publicações foram dos últimos 10 anos. Como critério de exclusão, foi retirados os artigos que apareciam duplicados, revisões de literatura e trabalho que não mencionassem a tecnologia assistiva na categoria de adequação postural. Aqui foi a forma como a gente elaborou o fluxograma para a amostragem da revisão integrativa. Então, podemos ver que na parte de identificação, na maioria dos achados, pôde perceber que o Google Acadêmico esteve mais em evidência. A Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, apenas 26 a gente pôde encontrar, e no CAPES apenas 1. Depois dessa análise, a gente foi separando os trabalhos por duplicidade. Então, foram retirados, ao todo, 1.744, ficando apenas um total de 146 a serem analisados. Desses 146, foram excluídos por não apresentar, de fato, o que a gente vinha buscando, que foram 118 no total. Quanto aos critérios de elegibilidade, ficaram em torno de 28. Ao fazer a leitura da seleção de resumo, que ficaram 7, e na íntegra 3, foi possível excluir por não existir ou por não abordar o sitting, após a leitura, que foram 18 excluídos por não envolver essa categoria de sitting, que é a questão de assentos. E incluídos na revisão integrativa ficaram 10. Desses 10, a gente criou essa tabela, onde podemos perceber que tem uma numeração, que essa numeração vai seguir para a tabela seguinte, de 1 a 10, correspondente a cada um desses temas. Então, nessa primeira tabela, a gente dividiu como título, autor, ano e profissionais envolvidos, e o meio de publicação. Aqui, para ficar mais didático, para esclarecer melhor como foi feita essa abordagem, a gente pode ver que
na questão de idiomas, apenas um foi encontrado na língua inglesa e 9 foram encontrados na língua portuguesa e nenhum foi encontrado na língua espanhola. Quanto ao tipo de obra, a gente pode perceber que 60% dos estudos eles foram de dissertação e 20% ficou entre tese e artigos. Quanto à base de dados, a gente pode ver que tanto na biblioteca digital quanto no Google Acadêmico ficou um total de 50%, ou seja, ficou 5 de biblioteca digital e 5 do Google Acadêmico. Aqui, quanto ao ano de publicação, podemos ver que o que mais teve publicações foi o ano de 2011, com 3 publicações. É um número considerado pequeno, porém, por ser um tema novo, foi até relevante a quantidade de artigos encontrados, de estudos, né? 2012, 2013, 2015, 2016, 17, 18 e 19, eles se mantiveram com um estudo encontrado. E 2014 foi o único ano que não foi evidenciado, pelo menos na minha pesquisa, nas minhas buscas, não foi evidenciado nenhum artigo que envolvesse a termografia na área de CIT. Quanto aos profissionais envolvidos, a gente pode perceber que 100% dos estudos tem a participação do design. Quanto à participação dos outros profissionais, 40% vem o fisioterapeuta, engenheiros ficou junto com o terapeuta ocupacional de 30%. Ou seja, cada um deles três estudos ao todo. Aqui, quanto aos resultados, a gente pode perceber que, levando em consideração a numeração que eu já tinha mencionado anteriormente, a gente dividiu pelo objetivo da pesquisa, desenho da pesquisa e participantes e o uso da termografia. Tendo em vista responder a pergunta norteadora, a segunda tabela ficou organizada da forma como eu expliquei. E o primeiro trabalho, ele desenvolveu um recurso de tecnologia assistiva visando o conforto e a segurança de 2 crianças, usuários de cadeiras de rodas, no ambiente escolar. E a termografia, nesse caso, ela foi utilizada como complemento no mapeamento de pressão. Ou seja, ela não foi 100% utilizada a termografia. O que utilizou foi o tapete de pressão para medir quanto o impacto, né, do corpo com o objeto. E a termografia, ela foi capaz de apresentar exatamente quais eram esses locais que apresentavam mais desconforto, né, a maior pressão, o maior ponto de descarga. O segundo trabalho, ele identificou o conforto térmico em 2 assentos de materiais diferentes. Nesse, ele foi bem inovador. Ele utilizou a lufa, não sei se todos conhecem, mas a lufa, ela é a que a gente conhece como bucha vegetal. Esse estudo utilizou da bucha vegetal para comparar com a espuma de poliuretano já utilizada na confecção de materiais de adequação postural. E ela possibilitou confeccionar um protótipo utilizando a mesclagem desses 2 materiais, porque a autora ela percebeu que somente a lufa não teria o conforto térmico esperado quanto à pressão tomada, né, do corpo com o objeto. E ao utilizar a lufa com o poliuretano, ele deu uma estabilidade e foi possível perceber que ele ficou mais adequado, não mostrou tanto incômodo. No terceiro, ele identificou a oportunidade de projetar, produtos de tecnologia assistiva a partir dos dados antropométricos dos participantes
do estudo. No quarto estudo, foi a obtenção e aplicação das características das microcápsulas de eicosano. Mais para frente, eu vou detalhar um pouco sobre a microcápsula de eicosano na espuma de poliuretano. O quinto, ele foi basicamente semelhante ao quarto. Foi até uma dúvida que a gente tinha até ficado de achar que poderia ser algo relacionado a plágio. Mas no decorrer da leitura, a gente observou que um complementava o outro. É como que fosse o início de um e o outro dando a continuidade do experimento, do estudo. Sendo que nesse utilizou apenas 8 tipos de densidades do poliuretano, que as espumas, elas existem várias densidades, da mais considerada mole até a mais considerada rígida. Aqui tem mais utilização para a usinagem de futuros assentos. Você foi. E aqui, dando continuidade, o sexto estudo, ele estabeleceu uma rotina para o desenvolvimento de assentos personalizado, realizando a comparação dos assentos já confeccionados pelos fabricantes com os personalizados. E a termografia, ela foi capaz de mostrar que os convencionais não são tão adequados quanto a gente pensava que fosse. Então, quando se realiza um assento, levando em consideração o posicionamento, as deformidades que a criança ou o indivíduo já apresenta, fica mais fácil de adequar a postura daquela pessoa. O sétimo, ele desenvolveu um dispositivo de adequação postural e utilizou da termografia para comparar o antes e o depois do uso das cadeiras. O oitavo, ele avaliou a distribuição de pressão no assento e encosto, visando que a melhor prescrição de sistema de adequação é com relação ao assento. E ele também pôde perceber que, assim, nesse caso, a termografia só foi utilizada com um tilt de 28 graus. O tilt, ele é tipo um método basculante. Exemplo, vou dar um exemplo bem errôneo, assim, para quem não entende do assunto. Parece uma janelinha mesmo, um basculante, onde você aperta uma alavanca e ela tende a dobrar em ângulos diferentes. Dependendo do seu ângulo, ele vai dar um melhor posicionamento e uma melhor adequação para quem está utilizando aquele equipamento. E nesse caso, a termografia ela foi utilizada apenas no tilt de 28 graus. Por quê? Porque foram crianças com diagnóstico com paralisia cerebral, com nível 4 e 5 do GMFCS, e são comprometimentos bastante severos. E, assim, essas crianças apresentam movimentos involuntários. E, dependendo do ângulo, poderia ser que apresentasse alguma falha quanto ao melhor posicionamento. Então, por isso, eles escolheram o ângulo tilt de 28 graus. Quanto ao nono estudo, ele avaliou o efeito térmico do encosto e assento dos bancos e mostrou que a temperatura, tanto do encosto quanto do assento, são bastante semelhantes. Porém, para se ter um bom resultado de estudos com melhor adequação, seria do contato com o assento, porque o impacto é maior e é o tempo que a gente mais costuma passar. O encosto, a gente, ao sentir desconforto, a gente se desloca um pouco o corpo para frente. Então, isso pode diferenciar com relação aos resultados.
O último estudo, ele utilizou de uma técnica econômica na fabricação de assentos personalizados, e a termografia mostrou que a melhor densidade foi a D50. Nas minhas discussões, os trabalhos utilizando a termografia proporcionou um conhecimento nos estudos e a importância que a termografia pode ter para o serviço de adequação postural, levando em consideração a seleção, a prescrição de produtos e materiais dos usuários que utilizam a cadeira de rodas. Além de outros tipos de assento considerado de custo na fabricação de encosto e assento, o que repercute no acesso de usuários aos mesmos. Aqui em verde, podemos ver que eu topifiquei a divisão da discussão. Então, ficou termografia na avaliação de materiais para adequação postural, termografia no desenvolvimento de sistema de adequação postural, termografia e usabilidade da cadeiras de rodas e a termografia na área de adequação postural com o papel do terapeuta ocupacional. Como eu tinha falado anteriormente, eu falei das microcápsulas de eicosano, e ela é utilizada como um efeito termorregulador. Mas, afinal, o que seria o eicosano? O eicosano é um composto parafínico que, em contato com a espuma de poliuretano, ela vai distribuir melhor o efeito termorregulador. Aí, nesse caso, é considerada a termorregulação que vai estar envolvida na verificação do aumento da temperatura externa através do mecanismo homeostático, ou seja, aquilo que é considerado normal do organismo, o que possibilita a diminuição da temperatura, como na vasodilatação. Eu posso citar como exemplo a produção de suor. A gente, enquanto andantes, utilizamos da cadeira e ao sentir um desconforto, ao sentir aquela sensação de calor, a quantidade de tempo sentada, a gente começa a perceber suor. Pronto, esse suor é exatamente a vasodilatação que vai contribuir para que a temperatura da pele, contato com a cadeira, vai fazer com que ele diminua e a gente consiga se manter por um longo tempo posicionado, sentado. E isso é muito favorável para quem passa maior tempo da sua vida sentado, que são as pessoas que utilizam a cadeira de rodas. Opa! E aqui é uma técnica bastante utilizada para facilitar na aplicação da microcápsula. Um dos artigos encontrados, ele utilizou a técnica de aerografia no aproveitamento de materiais. Ele utilizou essa forma porque o eicosano é considerado um material caro. E essa técnica, por mais que você utilize uma quantidade grande para a sua colocação, na sua aplicação, ela ainda é considerada pouca em comparação a outros tipos de aplicação. Então, ela é utilizada, esse tipo de instrumento, que também a gente costuma ver nos trabalhos de grafitagem. O outro estudo foi sobre 8 tipos diferentes de cadeira para contribuição na utilização de materiais para a confecção de assentos. Nesse estudo, ele utilizou a cadeira de madeira, a cadeira de MDF, a cadeira de polipropileno compensado e o couro sintético. E ele pôde perceber que houve um equilíbrio térmico entre basicamente todos os assentos utilizados. Porém, com exceção da madeira e do compensado, relacionado ao ambiente externo, ao equilíbrio térmico na parte externa.
porque esses dois, eles têm um tempo menor de resposta quanto ao ambiente externo. Eles passam um maior tempo para voltar, no caso, resfriar, e voltar à conformidade normal. Com relação à lufa cilíndrica, já tendo mencionado ela é a bucha vegetal, conhecida como bucha vegetal. É um material considerável de biodegradável e de baixo custo. Por isso que a autora resolveu utilizar, porque ela acreditava que com a utilização da lufa, iriam melhorar nas questões de fabricação de adequações posturais e também de assentos comuns. Ela também apresenta pouca variação de temperatura quando comparado com o poliuretano. E ela percebeu que, ao fazer a mesclagem, realizando um protótipo, utilizando a lufa com o poliuretano, eles tiveram um poder de resposta termorregulatória mais adequado. O outro estudo foi relacionado a 5 estudos, no caso, que utilizou da espuma de poliuretano. Ávila utilizou o poliuretano para a confecção de assentos e encosto, enquanto que Prestes, ele utilizou a personalização de sistema de adequação postural. Beretta, ele fez a usinagem das espumas, ou seja, ela pegou as variedades de densidades de espumas e saiu realizando estudos, experimentos, quanto a que melhor apresentava resposta termorregulatória e a que apresentava melhor durabilidade. Silva, ela deu um complemento com relação ao estudo de Beretta, e ele utilizou da variedade de densidades, onde no estudo dele, a densidade D50 e D45 foi a que deu mais efeito com relação aos assentos de adequação postural. Reni, eu só queria te dar um feedback com relação ao tempo, tá? Tá ok. Para você tentar ser mais breve por conta do tempo, viu? Certo. Só faltam uns 3 minutos. Eita, tá joia. Vou tentar acelerar um pouco. Com relação à termografia no desenvolvimento do sistema de adequação postural, apenas 2 dos estudos não foram com seres humanos. O estudo 1, ele utilizou de desenvolvimento de produtos para adequação postural, visando o conforto e a segurança. No estudo 2, foi confeccionado assento com a manta, no caso, a bucha vegetal, e tomadas de imagem da região lombar dos participantes. O estudo 3, ele trouxe a participação de uma usuária de cadeiras de rodas, a fim de identificar a oportunidade de projeto de tecnologia assistiva para paraplegia e atrofias. Aqui eu trouxe os exemplos apresentados por cada um dos estudos. Na primeira imagem, onde a gente pode ver 4, foi relacionado entre a cadeira utilizada pela criança e os assentos confeccionados pelo estudo. A gente pode ver que há diferença com relação à antropometria, com relação à melhor adequação, à melhor distribuição de descarga de temperatura de cada figura. A do meio é relacionado àquele estudo onde utilizou o ângulo tilt de 28 graus. Isso aí foi a resposta que ele trouxe, que a gente pode perceber que foi bem distribuído. Esses pontos em vermelho são a distribuição exatamente do calor que exerce do corpo e o indivíduo. E esse último foi a melhor distribuição da temperatura nos assentos personalizados. A gente pode ver que existe uma diferença entre os assentos já confeccionados, já vindos de fabricados,
quanto ao personalizado. O personalizado, a gente vê uma boa distribuição de temperaturas sem apresentar pontos considerados incomuns. E aqui eu trago um pouco da termografia na área da adequação postural e o papel do terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional, nos estudos, ele buscou identificar alteração de fluxo sanguíneo na região cervical, comprometimento oriundos diferentes do grupo de paralisia cerebral, já citadas, né? E o conforto e segurança para o usuário de cadeiras de roda no ambiente escolar. Para finalizar, a termografia, ela foi utilizada e ela vem sendo utilizada como uma ferramenta importante na avaliação da postura do usuário de cadeiras de rodas e dos produtos e materiais envolvidos no sistema de adequação postural, a qual proporcionará para os profissionais um olhar diferenciado e voltado inteiramente para as características dos usuários. Aqui minhas referências. E no mais, muito obrigada. E aqui é o meu contato, caso tenha alguma dúvida e queiram me mandar algo ou queiram saber mais sobre alguns dos estudos, fiquem à vontade.